Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus por mais este momento de podermos compartilhar a palavra do Senhor. Curva a sua cabeça por um instante, vamos pedir ao Senhor que fale conosco, como Ele sempre tem falado. Senhor, fala conosco nesta noite mais uma vez, vamos meditar a Tua palavra, que esta palavra possa alcançar algum coração necessitado, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tivemos um culto maravilhoso hoje pela manhã, tivemos a Santa Ceia do Senhor e foi uma grande bênção. Que gostoso poder lembrar daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, nunca perca um culto de ceia, nunca deixe de participar. É um memorial, é uma comemoração, é uma lembrança que nós temos daquele ato maravilhoso consumado na cruz que foi o Senhor morrendo por nós, se entregando por nós, pagando um alto preço pela nossa vida. E depois dessa pregação que estou para começar agora, você pode também participar da ceia, separa um pedacinho de pão, um suco da uva, que nós gravamos a ceia de manhã, e você que não pôde por algum motivo, participe conosco, tá bom? Que Deus te abençoe. Nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 12, de 37 a 50, é um trechinho aqui muito importante, que eu peguei dentro desse trecho um título aqui, Aprovação dos Homens ou Aprovação de Deus? O que é importante, ter a aprovação dos homens ou ter a aprovação de Deus? E nesse contexto que Jesus estava pregando, que ele falava a multidões e aqui aos judeus, que ouviam os recados, ouviam as mensagens, ouviam que o reino do Senhor estava próximo, o próprio Jesus ali testificando, pregando arrependimento, veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, e muitos não creram, por tantos outros sinais que Jesus fez, quantas curas, quantos endemoniados foram libertos, quantos leprosos foram limpos, quantos cegos enxergaram, quantos mudos puderam falar, e quantos milagres de uma forma geral, pessoas que foram ressuscitadas, e muitos ainda vendo tudo isso não creram. Olha que coração endurecido. Mas por que não creram? Será que todos eles não creram? Nós estamos falando aqui dos judeus, a maioria dos judeus que tinham a resistência de aceitar Jesus como o Messias prometido. Eles aguardavam o Messias, mas eles não aceitaram que Jesus era o Messias, era a promessa que Deus havia prometido e que havia chegado para eles. Então vamos acompanhar essa leitura e vamos explicando uns trechinhos aqui para entender, não é? Para a gente não ficar desanimado, porque às vezes a gente prega para um, fala para outro, evangeliza um, evangeliza outro, e as pessoas não se decidem. Nosso papel, meu irmão, é continuar falando, é continuar contando o que Jesus tem feito na sua vida, que Ele tem feito na minha vida. O nosso papel é contar. Eu não vou convencer, nem você vai convencer ninguém, mas o Espírito Santo pode convencer e você deve orar. Depois que evangelizar alguém, regue, essa pessoa através de orações, ore, clame por ela, tendo a oportunidade de voltar a falar, voltar a mencionar a palavra, faça isso. Mas de repente a gente vai falar com uma pessoa e nunca mais vai ver aquela pessoa. Foi uma oportunidade que Deus abriu no ponto do ônibus, ou mesmo num consultório médico, e a gente trocou uma palavra. Então regue essa pessoa com orações, para que o Espírito Santo continue trabalhando naquela vida. E às vezes no meio das pessoas que nós convivemos, mesmo dentro da nossa casa, parentes, amigos, colegas, e a gente fica triste de ver que elas não se decidiram, não tomaram uma atitude. E nós vamos entender por que muitas pessoas não tomam atitude, não se decidem a Jesus. É uma escolha. Então vamos prestar atenção nessa leitura e a gente vai fazendo alguns comentários. Livro do Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 37. Diz assim, o título da minha versão aqui, que é a NVI, está a incredulidade dos judeus. A incredulidade dos judeus. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isso aqui estava escrito, o próprio evangelista estava aqui mencionando algo que Isaías, o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus, havia escrito isso.
para que se cumprisse essa palavra. Jesus pregava e nem todo mundo creu na pregação dele. Está lá em Isaías 53:1, foi exatamente isso. Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 39, por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías, no outro lugar, que está lá em Isaías 66:10, eu até vou ler aqui na versão da Septuaginta, o que significava esse Isaías 66:10, que ele falou assim, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. O povo estava tão obstinado, estava tão cego que eles não ouviam. Olha esse mesmo trecho que nós acabamos de ler, Isaías 6:10, na Septuaginta, ele fala assim, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, vocês jamais perceberão. O coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Você percebe o que aconteceu na época de Isaías, coração do povo endurecido, na época de Jesus a mesma coisa, e nos nossos dias hoje, né? Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Eles estão obstinados, estão com as suas mentes travadas, não se quebrantam, seus corações estão endurecidos. Ainda que estejam sempre vendo, vocês jamais perceberão. Vem, mas não vem. Você já percebe, já viu uma pessoa vendo, mas não viu? Ele viu, mas não viu. A pessoa não quer absorver aquilo que está vendo, não quer absorver aquilo que está ouvindo para colocar em prática na sua vida. O coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Aqui um ponto importante, que a gente encontra muitas pessoas hoje com o coração insensível. Não estão com aquele coração disposto a se quebrantar, a ouvir, né? Porque nós temos a livre escolha. Eu posso ouvir e aceitar. A Bíblia fala, você deve ouvir tudo e reter aquilo que é bom, né? Claro, nós temos que analisar, porque existem muitas falsidades sendo pregadas, muitos falsos profetas, como havia antes de Jesus, na época de Jesus e depois de Jesus para cá, não mudou. Os falsos profetas continuam. O inimigo continua levando a mensagem de dúvida, né, de confusão, para que o evangelho puro e genuíno não seja compreendido. Então o povo tem lá um coração insensível, endurecido. E na época que João estava relatando as coisas que Jesus havia feito, o coração daquele povo, dos judeus principalmente, estava endurecido. Eles conheciam a palavra, eles sabiam da promessa, eles sabiam o que o Messias viria fazer, as profecias todas se cumpriram em Jesus, do seu nascimento, a época que ele veio, tudo a respeito de Jesus estava escrito. Eles poderiam, no mínimo, estudar um pouquinho a palavra para ver, será que este é o Messias? Será que este é o Filho de Deus? Será que aquilo que ele está falando é verdade? Então, depois de tantos milagres, eles não criam, não acreditavam, não corações endurecidos, corações insensíveis. E é o que muitas vezes acontece hoje. O coração deles estavam tão endurecidos que eles não conseguiam ver os milagres. Os milagres que Jesus fazia, era só começar a analisar com que poder ele faz essas coisas. Se ele não for o Filho de Deus, que poder é esse que ele está usando? Então, as pessoas, exatamente nos dias de hoje, têm esse mesmo coração endurecido. E ele continua assim no versículo 42. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Veja, mas por causa dos fariseus, não confessaram a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. É o nosso título, foi daqui que eu tirei o título. Muitos judeus, tinham seus olhos fechados, não ouviam, mas muitos deles creram. Veja, muitos deles creram, porque era um absurdo não crer naquilo que estava aos seus olhos. Vidas sendo curadas, sendo libertas, vidas sendo resgatadas, sendo salvas, sendo ressuscitadas. Claro que eles viram. Então, muitos que viram aquilo creram. Mas tem uma coisa interessante que acontece hoje também. Muitos creem naquilo que a gente fala, os testemunhos que a gente dá, mas não confessam a sua fé. Não tomam uma postura de se render ao Senhor Jesus, com medo de serem expulsos da sinagoga. Aqueles judeus do passado, na época de Jesus,
ouviam os seus ensinos, eu creio que aquilo ardia o coração, mas eles estavam com o coração insensível, mas aquela palavra doía o coração. Eles até acreditavam, até creram, mas não por medo de perder o seu local, né, o seu cargo nas sinagogas, por causa dos fariseus, eles não tomavam uma decisão. Olha o que fala a palavra, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé. Não declaravam espontaneamente, eu creio que esse é o Messias, eu creio que ele é o Senhor, eu creio que ele é o meu Salvador. E com medo, então, de serem expulsos, não professavam a sua fé por causa de terem medo de perder a aprovação dos homens. Porque se nós confessarmos que nós cremos nesse Jesus, que se diz o Messias, os nossos líderes falam que ele não é o Messias, então nós vamos ficar numa situação desconfortável. Sabe de uma coisa? Então nós não vamos professar a nossa fé. E acontece muito hoje. As pessoas ouvem, você leva uma pessoa para a igreja, ela ouve a mensagem, ela é tocada, mas ela não toma um passo de decidir por Jesus, de se entregar por Jesus, de entregar a sua vida. Mas por que se eu fizer isso, o que a minha família vai pensar? Todo mundo na minha família não é cristão, só eu serei cristão, o que eles vão pensar? No meu trabalho eu vou ser, talvez ridicularizado. Quantas vezes? Aqui vai uma pergunta. Quantas vezes, talvez, nós negamos o Senhor com medo da aprovação dos homens, com medo de não ser ridicularizado por pessoas, pelo meio ambiente, pelos familiares, pelos colegas de trabalho, e às vezes a gente nega ao Senhor, não confessando, não declarando a nossa confiança, a nossa fé no nosso Senhor e Salvador, por medo de não ser aceito no nosso meio, no meio onde nós vivemos. Era o que estava acontecendo aqui com aqueles judeus. Embora eles tenham visto todos os milagres, muitos creram, puxa, não tem como contestar esses milagres, mas os corações insensíveis, muitos deles com corações insensíveis, muitos deles com medo de perder a sua posição, entre os judeus, entre o meio que eles habitavam, preferiram mais, terem a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Será que isso não traz consequência? Como que Deus olha para nós e fala, poxa, ele poderia ter me confessado diante dos homens, ele poderia ter declarado a sua fé em mim, mas ele não fez isso. Então, olha o que isso significa, Aqueles que se recusam a crer, e muitos têm essa postura, mas recusam também a aceitar o Senhor Jesus em suas vidas. Olha que Jesus disse lá em Mateus 10, de 32 a 33, para essas pessoas que estão preocupadas em terem aprovação das pessoas, dos homens, do que de Deus. E muitas vezes nós fizemos isso já. Quantas vezes no passado, talvez, a gente negou a Jesus com vergonha de se expor, de falar publicamente a nossa fé, de falar a quem nós servimos e cremos e adoramos. Se é um prazer que eu tenho de falar aquele a quem eu sirvo, é o meu Deus, é aquele que me salvou, aquele que me curou tantas vezes, aquele que me livrou de tantos acidentes, de tantos perigos, eu tenho prazer em falar. Mas muitas pessoas têm medo. Se eu falar que eu sou crente nesse ambiente de trabalho, eu fui ridicularizado muitas vezes no ambiente de trabalho, nas festas de final de ano, todo mundo bebendo, eu tinha lá o meu Guaraná, e eles sabiam, Carlos, vai ficar bêbado aí com o teu Guaraná? Eu falei, eu fico com o meu Guaraná aqui mesmo. E ridicularizado, uma série de coisas, não importa, o importante é que eu não neguei o meu Jesus, eu não posso negar o meu Jesus, ele morreu por mim, como é que eu vou negá-lo? Mas as pessoas hoje, por medo, por constrangimento, negam que são cristãs, negam a sua fé em Cristo. E aqueles judeus ali viram os milagres, era incontestável, mas por medo, de serem aprovados no meio em que eles habitavam, entre os fariseus, na sinagoga, eles preferiram, dar mais valor ao que pensam os homens, ao que pensam os homens, ter a aprovação dos homens, do que ter a aprovação de Deus. Mas cuidado, se em algum momento você já negou a Jesus, ou você pensa em esconder que você é um cristão que professa a sua fé em Jesus, olha aqui, Mateus, registra aqui, Mateus 10, próprio Jesus falando, Jesus disse então, quem pois me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Que palavra dura esta, hein? Nós temos a liberdade. O livre-arbítrio nunca foi tirado de nós. Mas mediante as circunstâncias, as condições, o meio que nós vivemos,
a gente fica acovardado, a gente fica com medo de falar quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador. Eu não estou preocupado com a aprovação, se as pessoas vão aprovar ou não a minha fé. Eu tenho que me preocupar em que o meu Deus vai se agradar de mim. Então eu não vou negá-lo, para que ele também não me negue junto ao Pai, né? Que Jesus não nos negue junto ao Pai. Então é muito importante nós tomarmos essa posição, essa postura. Eu sou um servo do Senhor, lavado, comprado, remido e resgatado pelo precioso sangue do Senhor. E aí então, continuando aqui, versículo 44 do capítulo 12 de João. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Todo aquele que me vê, vê o Pai também. Todo aquele que crê em mim, crê naquele que me enviou. Então, para que não permaneça nas trevas, né, na escuridão, sem saber a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui ele continua no versículo 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Veja só. Jesus falou, ensinou, mostrou, revelou, provou, fez grandes milagres, mas ainda ele conclui dessa forma: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo. Quantas pessoas desobedeciam, ouviam, mas não cumpriam. Ouviam o que tinham que fazer, mas não tinham uma posição, uma postura de mudança. E Jesus não veio para condenar. Ele deixa bem claro: se alguém ouve as minhas palavras e não lhe obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus veio para salvá-lo. E aí ele continua: há um juiz. Veja bem, naquele momento, há 2000 anos atrás, quando Jesus veio, ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele não veio julgar, porém, ele ensinou o que deveria ser feito. Ele ensinou como nós deveríamos nos aproximar do Senhor. Ele ensinou como nós deveríamos nos entregar a Ele como Senhor e Salvador. E aí ele fala: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que profiro o condenará no último dia. Ou seja, a palavra esclarece o que você tem que fazer, o que não tem que fazer. Se você não obedecer a palavra, então você vai cair no último dia no julgamento, porque há um juiz. A gente está acostumado a ver tantas injustiças no nosso dia a dia, né? Tantas mentiras, tantas narrativas, tantas coisas erradas, que o povo já não aguenta mais de ver tanto absurdo acontecendo. Mas o Jesus, ele também deixou claro que há um juiz. Há um juiz. E esse juiz, ninguém escapa. Não é qualquer juiz, é o juiz, é o único juiz, aquele que tem o poder para julgar com toda imparcialidade. Ele é o justo juiz. Ele continua: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o meu mandamento é vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Mas com relação ao juiz, e ele fala aqui, o propósito da missão de Jesus aqui era para salvar a humanidade, não era para julgar ninguém. Por isso que ele preparou os seus 12 apóstolos para continuarem a propagação, e esses outros discípulos, e o evangelho foi crescendo, foi se esparramando, alcançando nações, alcançando povos, línguas e nações, para que ninguém tivesse nenhuma desculpa de falar que não sabia a respeito da salvação através de Jesus. Mas existe uma possibilidade de você aceitar ou rejeitar esta palavra pregada, estas boas novas de salvação pregada. Jesus estava aqui com a finalidade, com o propósito único de salvar o perdido. Não foi compreendido, né? Foi caluniado, calúnias levantadas, falsas testemunhas contra ele, levaram-o à cruz, crucificaram, ele cravou naquela cruz toda a cédula contrária a nós, mas agora ele fala também que no último dia haverá um juiz. E aí tudo aquilo que hoje, pela liberdade que nós temos, podemos aceitar ou rejeitar, um dia vai ser julgado. E Jesus está voltando, né? Muita gente fala assim: poxa, mas Jesus vai voltar novamente, humilde numa manjedoura, né? Sofrendo, será que vão crucificá-lo novamente? Não, ele não vai mais voltar na qualidade de salvar o perdido, porque ele já fez isso, a obra já foi completa, ele consumou na cruz tudo o que precisava fazer, não tem mais nada que fazer, tudo o que precisava Jesus já fez, só que agora ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quem é a sua igreja? Aqueles que entendem esta palavra, que obedecem esta palavra, que praticam esta palavra, que se entregam a Ele, que não o negam, né?
com medo de ser aprovado pelos homens, negam a Deus. Não, eu tenho muita preocupação de ter a aprovação de Deus na minha vida, no meu ministério, naquilo que eu faço. Eu quero ter a aprovação de Deus. Não estou preocupado. Claro que eu tenho que ter sabedoria para tratar com as pessoas. Tem que ter sabedoria no teu ambiente de trabalho, aproveitando as oportunidades que Deus certamente está abrindo, ou já abriu, ou vai abrir, com sabedoria, mas nunca deixando de negar ao Senhor, nunca deixando de se preocupar em agradar mais aos homens do que a Deus. Esta é a colocação, era isso que os judeus daquela época, embora muitos não creram, mas muitos creram. Esses que creram, analisaram, puxa, ele fez todos esses milagres, então é impossível não crer. Mas sabe, nós vamos ficar entre a cruz e a espada. O que vão pensar se nós aderirmos à fé desse Jesus que está pregando as boas novas para nós? Então, tomaram uma decisão errada. E agora sim, vai ter um retorno desse Jesus tão maravilhoso, que veio humildemente numa manjedoura salvar o mais humilde pecador ao mais alto pecador, né? O mais humilde pessoa pelo seu serviço, mais simples, ao mais alto monarca naquela época em que Jesus veio. Então ele veio humilde para salvar a todos. Mas quando ele voltar agora, com poder e grande glória, ele vem para estabelecer o seu reino. Então ele vai julgar as nações, né? E aqui é importante nós entendermos a volta do Senhor. Quando Jesus voltar no arrebatamento, é algo tremendo. A igreja aguarda esse momento. Eu já falei tantas vezes, mas nós não podemos deixar de alertar, talvez você que esteja me ouvindo pela primeira vez, que Jesus está voltando. Jesus está voltando, mas não mais um simples garoto, né, nascido da Virgem Mulher, que foi encarnado para sofrer tudo que passou aqui por amor a nós, se entregando naquela cruz, mas ele vai voltar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E olha o que fala, como vai ser esse momento, esse exato momento da vinda do Senhor. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 51 e 52, mais ou menos para a gente ter uma ideia daquilo que vai ocorrer quando Jesus voltar. Então diz assim, olha, eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. O Senhor pode voltar a qualquer momento, e se Ele voltar a qualquer momento, você que estamos vivos agora, não vamos passar pela morte, porque o dia e a hora ninguém sabe, mas é uma surpresa, a qualquer momento Ele pode voltar. Por isso que nós devemos estar preparados todo momento. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os mortos salvos, ou aqueles que morreram sabendo que Jesus fez uma obra maravilhosa na cruz, que não se preocuparam com a aprovação dos homens, mas declararam que Ele era o seu Senhor e Salvador e que morreu nessa condição. Então, no dia do arrebatamento, vai ser assim num piscar de olhos. Pisca o teu olho aí, quantas vezes nós estamos piscando nos nossos olhos. Foi assim que vai acontecer. Num piscar de olhos, num breve momento, a trombeta vai tocar, os mortos salvos que morreram, a qualidade de crer naquilo que Jesus pregou e fez por nós na cruz, ressuscitarão em corpos incorruptíveis, corpos glorificados. E nós, os que estivermos vivos, se tivermos esta oportunidade de estarmos vivos naquele momento, simultaneamente, em sequência, seremos também transformados e nos encontraremos nos ares com o Senhor. É isso que fala a palavra. E aqui na terra continuará para os que não aceitaram o Senhor. E continuará um período da grande tribulação, onde o anticristo vai reinar. É o que a palavra fala. Mas olha, você não precisa passar por esses 7 anos de tremenda tribulação. Você pode subir no arrebatamento. Basta você tomar uma posição, uma atitude. Eu não estou preocupado de ter a aprovação das pessoas, da minha família, dos meus colegas, dos homens no meio que eu vivo. Eu estou preocupado em agradar o meu Deus, em render-se a Ele. Se você confessar os seus pecados, convidá-lo para entrar no seu coração, pedir para Ele escrever o seu nome no livro da vida, o dia que soar a trombeta, você é um candidato, né, qualificado para subir nesse arrebatamento. Ou, se você já tiver morrido, vai ressuscitar com o corpo glorificado para a eternidade. Sabe o que é eternidade? Não tem fim. Eternamente nós estaremos perante o Senhor, servindo, adorando, glorificando, louvando, com um corpo incorruptível, ou seja, um corpo imortal.
Tanto se fala da imortalidade, né? Puxa, tantos cosméticos se eu posso passar para prolongar, né, a minha existência, tomo os remédios, faço isso, aquilo outro, para que eu consiga viver mais. Tá, a gente vive aí 100 e poucos anos, os que mais que conseguem nos dias de hoje, 100 e poucos anos, nós temos pessoas, mas estão bem debilitadas, mas um dia vão morrer. Mas a eternidade, já pensou você ter um corpo no pleno vigor, né? No pleno vigor, para sempre, 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 essa eternidade. Mas basta você ter hoje uma atitude. E ele falou aqui, eu não vim para julgar, né? Aí virá um juiz que vai julgar. E agora esse juiz que vai vir, né? Está lá também, como será esse julgamento? Porque nós temos a escolha de aceitarmos o Senhor ou rejeitarmos, de nos preocuparmos mais com aquilo que pensam os homens ou procurarmos agradar ao Senhor. A escolha é nossa, nós decidimos hoje. O nosso futuro, hoje nós somos aquilo que semeamos ontem, amanhã seremos o que semeamos hoje. Eu estou semeando hoje para a minha eternidade com Deus ou para a minha eternidade sem Deus. Então olha o que fala aqui desse juiz, né, que virá um grande julgamento para aqueles que hoje estão preocupados em agradar os homens e não agradar a Deus. Hoje estão negligentes com as coisas espirituais, deixando de lado, em segundo plano, as coisas concernentes à palavra do Senhor. Leem, mas não obedecem, não praticam. Então, vai ter um julgamento. Isso aqui é inevitável. Olha, eu não creio nisso, pastor. Não precisa crer, está escrito aqui. Nós vamos ler, meu papel é mostrar para você que você tem uma escolha. Você tem uma escolha. Ou escolher obedecer o que está escrito aqui, ou escolher ficar indiferente. E aí espera para ver. Um dia nós todos partiremos dessa vida. E aí nós vamos ver, puxa vida, por que eu não dei ouvidos? Aí já é tarde. Eu já morri e aí eu talvez já fui condenado e não tenho mais salvação. Por que não ouvir antes? Por que não pelo menos analisar, será que aquilo que esse pastor está falando não tem um ponto de verdade? Será que eu não posso analisar e experimentar, aceitar o Senhor Jesus na minha vida para ver o que vai mudar? Experimente, Jesus é tão maravilhoso que quando você experimentar, você não vai querer mais abrir mão desse Jesus, porque ele estará presente em sua vida, te capacitando, trazendo alegria, trazendo a paz que brota de dentro para fora. Não é uma paz falsa, né? Não é uma coisa falsificada que as pessoas vendem, né? Gato por lebre, às vezes um comercial enganoso para vender um produto. Não estou vendendo um produto enganoso. Estou vendendo um produto genuíno que é Jesus, que é o doador da vida. Então, olha, a escolha é nossa. Então, veja só o que fala o livro de Apocalipse, né? O apóstolo João teve essa revelação na ilha de Pátmos sobre as coisas futuras. Apocalipse 20, a partir do versículo 11, ele fala assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, e aquele que nele estava sentado, que era o Deus Todo-Poderoso. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontraram lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os livros serão abertos. O que são esses livros que serão abertos, pastor? Os livros dos nossos atos, das nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos hoje está registrado. Tem um banco de dados enorme lá nos céus que é registrado tudo que nós fazemos. Está lá registrado. E aí ele fala que outro livro vai ser aberto, que é o livro da vida. E aquele que não for achado no livro da vida, mas como é que eu posso ser achado no livro da vida se eu não me rendo ao Senhor, se eu não convido Jesus para entrar no meu coração? Meu nome nunca vai estar no livro da vida, mas vai estar nos outros livros. Tudo que eu faço, todas as minhas decisões, certas ou erradas, estão lá registradas. Mas a condição única para que eu tenha a vida eterna é que o meu nome esteja no livro da vida. Por que não colocar o nome no livro da vida? Por que não se render ao Senhor? Por que não aceitá-lo como Senhor e Salvador? Escolha nossa. Podemos fazer ou não fazer. Então ele continua aqui, olha. Vi também os mortos, grandes e pequenos. Aqui está falando de qualquer classe social. Os poderosos e os menos afortunados, todos. Aqui não está falando quem tem dinheiro vai para o céu, quem não tem não vai para o céu. Não é isso. Todos nós temos uma alma, um espírito, e esse espírito volta a Deus que o deu para prestar contas. Vai voltar a Deus, o espírito, nós somos seres espirituais. Eu morro, acaba tudo aqui? Não, o corpo vai se decompor, mas o espírito imediatamente volta a Deus e vai prestar contas, certo?
Então aqui está falando, mortos grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Foi julgado. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito, de acordo com as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Este lago é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. A condição para ser salvo, para estar eternamente com Deus, é estar com o seu nome registrado no livro da vida. Veja, aquela passagem que nós lemos de João, falava assim que Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar, 2000 anos atrás. Quando ele voltar, ele vem buscar os seus salvos, os seus escolhidos, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Ou seja, não é uma denominação que ele vem buscar, ele vai ver o coração, coração quebrantado, contrito, aquele coração que se rendeu, que reconheceu que é falível, que é pecador, mas que precisa tremendamente da graça e misericórdia de Deus e que tomou uma decisão. Eu vou pedir perdão dos meus pecados e vou mudar a minha atitude. Eu vou mudar o meu comportamento, eu vou mudar o meu modo de ser e vou convidar Jesus para habitar na minha vida e para que ele permaneça dia após dia, me ajudando, me fortalecendo, me animando, me dando vitórias. É isso que o Senhor Jesus quer fazer conosco. Ele quer nos trazer vitórias a cada dia. Mas para isso, eu preciso convidá-lo para entrar no coração. Talvez você ainda não tenha feito isso. Eu não quero que você esteja lá no grande trono branco, na lista daqueles que estão só nos outros livros e que não esteja o teu nome escrito no livro da vida. Você tem a oportunidade hoje de mudar essa situação, de selar a tua eternidade de uma forma diferente. Ou seja, daqui para frente, o dia que eu partir, né? Ou por morte, ou por arrebatamento, se eu não morrer e o Senhor voltar e meu corpo vai ser transformado, eu estarei eternamente com o Senhor. Mas se eu não tomar a decisão que eu preciso tomar hoje, com certeza eu posso me incluir aqui naqueles que irão para o fogo eterno, para o lago de fogo eterno. E esta é a segunda morte, essa é eterna. Não há salvação. Então, o convite que eu faço esta noite para você que está me ouvindo, que talvez nunca tomou uma decisão, nunca parou para refletir que existe uma eternidade. As coisas não acabam aqui nesta terra. Esse corpo perece aqui nessa terra, mas o nosso espírito, que é eterno, vai ter uma eternidade, ou com Deus ou sem Deus. A oportunidade é hoje. Não perca tempo, não deixe passar essa oportunidade. Peça perdão dos seus pecados. Convide-o, Senhor, entra no meu coração, escreve o meu nome no livro da vida. É uma oração tão simples, mas tem que ser de coração, porque perante Deus nós não podemos falar da boca para fora e achar que tudo está bem. Não, Senhor, ouve o que falamos e sonda o nosso coração. Então não há como esconder nada perante esse Deus que conhece o que você está pensando e o que você tem guardado no seu coração. Espero que você possa meditar, ponderar tudo isso que foi dito, né? Leia com calma essas referências que nós lemos aqui, rapidamente, para que você saiba que Deus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Mas vai ter um momento de julgamento. Então não espere um momento de julgamento. Renda-se ao Senhor hoje para ter a garantia da sua vida eterna. Curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Todas as vezes que nós meditamos na palavra, na tua palavra, ela nos revela coisas maravilhosas. Coisas que nós podemos entender com os olhos espirituais, sabendo que o Senhor tem um plano, um propósito maior, que é a eternidade com o Senhor. E o Senhor espera que todos nós estejamos preparados com os nossos nomes escritos no livro da vida, porque certamente aquele dia virá e não tardará, como fala a tua palavra. Todos os acontecimentos que estamos vendo nos nossos dias de hoje, nos dias atuais, estão confirmando aquilo que a tua palavra já relatou que iriam acontecer. Então, ó Pai, é iminente, a tua volta é iminente. Então, permita que todos nós estejamos preparados. E aqueles que ainda não tomaram uma decisão, Senhor, que nesta noite possam render-se ao Senhor, possam ter o seu coração quebrantado, possa, ó Deus, fazer essa pequena oração, pedindo perdão dos seus pecados, que só o Senhor pode perdoar, convidando o Senhor Jesus para entrar no seu coração, para que haja mudança de dentro para fora, e pedindo para que os seus nomes estejam escritos no livro da vida.
e nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei, prepara lá o seu pedacinho de pão, caso você não tomou a ceia hoje de manhã conosco, você tem a oportunidade de estar participando agora, para que não deixe, não perca esse momento tão especial que é poder fazer esse memorial, né? A ceia é um memorial, é uma lembrança, uma recordação de tudo aquilo que ele fez por nós, tá bom? Tenha uma semana abençoada, que Deus te abençoe ricamente. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço bem apertado em alguém. Deus te abençoe e uma ótima semana.